Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Vamos falar aí, foi semana de reunião dos BRICS, pessoal. Então vamos trazer algumas informações, é extremamente importante para o nosso país, né, que faz parte, né, desse bloco, né, um banco que foi criado, né, por isso é BRICS, né, que significa Brasil, Rússia, Índia e China e é, África do Sul. É isso aí, pessoal. BRICS é isso. África do Sul. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul fazem parte aí são membros permanentes de um banco e tiveram lá na Rússia uma reunião muito importante onde eles acoplaram aí mais membros aí, mas que não serão permanentes, mas serão membros parceiros. E a Venezuela, que estava aí aspirando um lugar no BRICS, teve aí o veto aí do Brasil, né? Mas o Nicolás Maduro aí se considera já membro do BRICS. Vamos aguardar aí, galera. Vamos ler o que temos de notícia a respeito aí, né, dos BRICS. Putin diz que Maduro venceu as eleições e que Venezuela luta por soberania. O presidente disse que posições do Brasil e Rússia sobre o país são diferentes, né? O que é normal, né, pessoal? Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse nesta quinta-feira, hoje, né, pessoal, que Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais da Venezuela e que o país sul-americano luta por independência e soberania, na qual eu discordo aí da posição do presidente Vladimir Putin, né, porque Nicolás Maduro não apresentou as provas de que ele realmente venceu as eleições. O Brasil é um país democrático, é um país que sempre foi parceiro e amigo da Venezuela, né, inclusive o atual presidente Lula tinha uma excelente amizade aí com Nicolás Maduro. Não foi à toa que o presidente Lula não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Tudo bem, a Rússia tem os seus interesses, mas discordamos realmente. Eu concordo com o Brasil de não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Vamos aguardar aí os acontecimentos, mas Vladimir Putin tem o direito de expressar aí as suas opiniões, né, pessoal? Mas discordamos aí do líder russo, que também tem a própria liderança aí questionável, né? Muito bem. A vitória de Maduro foi anunciada pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e ratificada pela Justiça do país. Entretanto, o governo não divulgou as atas detalhadas da eleição. E a oposição afirma que houve fraude. Diversos países e instituições internacionais não reconheceram a suposta vitória de Maduro, incluindo aí o Brasil, né, pessoal? Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, hoje, Putin disse que ponderou que a posição da Rússia sobre a Venezuela não coincide com a do Brasil e que isso foi conversado aí abertamente durante a ligação que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira passada, dia 22, né? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pôde comparecer lá em Kazan, na reunião lá dos BRICS, né, pessoal? Hoje teve um acidente, ele estava do passado, então foi desaconselhado a fazer uma viagem, porque bateu com a cabeça no chão, né, pessoal? Então ele foi desaconselhado a viajar. Então a reunião com o Putin foi por telefone, né? O líder russo pontuou que possui relação muito boa de amizade com Lula, disse esperar que Brasil e Venezuela consigam achar coisas em comuns durante reuniões bilaterais. Conheço o presidente Lula como pessoa muito honesta, muito boa, e tenho certeza que ele, conheço as posições de sua objetividade, vai analisar essa situação. Comentou aí o russo, né, com total respeito ao presidente Lula, né, mostrando aí todo o seu respeito, apesar de divergir, né, de opinião, mostrando aí muito respeito para o presidente brasileiro. E ainda, segundo Putin, o chefe de Estado brasileiro pediu para que o russo passasse algumas palavras a Maduro, mas não deu mais detalhes daquilo que Lula e ele conversaram, né? Entrada na Venezuela nos BRICS. Durante a cúpula dos BRICS, os integrantes do bloco discutiram a expansão do grupo e convite para nações como países parceiros, né? Não para serem permanentes, para serem parceiros, né? Muito bem, a CNN, que é o site que nós estamos lendo aqui, né, galera, apurou que uma lista de 13 países que ainda devem ser consultados e efetivamente convidados, né, deixou a Venezuela de fora. Ainda assim, Nicolás Maduro afirmou nessa quinta-feira que o país faz parte do BRICS, né, então isso fala muito sobre o comportamento de Nicolás Maduro, né, ele foi vetado, né, a Venezuela foi vetada de entrar no BRICS, mas ele chega lá no país dele e diz que é membro aí do BRICS, sem, na verdade, estar fazendo parte da lista, né, pessoal, então isso fala muito sobre o comportamento do Nicolás Maduro, né, e sobre sua atitude muito autoritária. Sobre a possibilidade de que a Venezuela seja convidada para o bloco, Vladimir Putin pontuou que isso só é possível em caso de consenso entre os integrantes. Ou seja, Nicolás Maduro, o Vladimir Putin te disse,
Cara, não há lugar para você no BRICS, porque não há um consenso. Não tem países que não querem você lá, entendeu? É isso. Entenda a crise na Venezuela. A oposição venezuelana e a maioria da comunidade internacional não reconhece os resultados oficiais eleitorais presidenciais, assim como o Brasil. O Brasil não reconhece Nicolás Maduro como presidente e não quer Venezuela no BRICS, vetou, e tem poder de veto, porque é membro permanente. Tanto que existe lá o B no BRICS, de B de Brasil, entendeu? É isso. Os resultados do CNE nunca foram corroborados com a divulgação das atas eleitorais que detalharam a quantidade de votos por mesa de votação. Um parênteses que eu vou abrir aí, né, é o respeito de Vladimir Putin, né, pela cúpula do BRICS, né, tanto que ele falou, olha, só há lugar para você se houver consenso. Como não tem consenso, então não tem lugar para você. É isso que o Putin disse para Nicolás Maduro, que parece fingiu não entender o que foi passado para ele, né. Muito bem, pessoal, a oposição, por sua vez, publicou as atas que diz ter recebido de seus fiscais partidários e que dariam a vitória a quase 70% dos votos para o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, aliado de Maria Corina Machado e líder opositora que foi impedida de se candidatar. O chavismo afirma que 80% dos documentos divulgados pela oposição são falsificados. Os aliados de Maduro, no entanto, não mostram nenhuma ata eleitoral. O Ministério Público da Venezuela, por sua vez, iniciou uma investigação contra González pela publicação das atas, alegando usurpação de função do poder eleitoral. O opositor foi intimado 3 vezes a prestar depoimento sobre a publicação das atas e acabou se asilando na Espanha, né? O González se encontra na Espanha nesse momento, desde setembro, após ter mandado de prisão emitido contra ele lá na Venezuela. Diversos opositores foram presos desde o início do processo eleitoral na Venezuela. Estamos acompanhados em vídeo aqui no canal, né? Na playlist Eleições 2024, né, pessoal? Muito bem. Somente depois do pleito do dia 28 de julho, pelo menos 2.400 pessoas foram presas e 24 morreram, segundo organizações aí dos direitos humanos, pessoal. E muito bem, vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pôde comparecer a Kazan, não pôde ir à Rússia, né, pessoal? Falou aí através de teleconferência e diante de Putin, o Tempo, no site O Tempo, diante de Putin, Lula pede cessar fogo na Ucrânia e volta a defender a taxação dos super ricos. Em sua participação por videoconferência, o presidente brasileiro recorreu a temas frequentes nas suas participações em fóruns internacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta quarta-feira a taxação dos super ricos, cobrar a responsabilidade dos países mais desenvolvidos quanto à crise climática e criticar as guerras. Diante do presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu um cessar-fogo na Ucrânia. Ainda defendeu uma moeda comum para transações entre países dos BRICS. O mandatário brasileiro, sobre tais temas durante a participação em videoconferência na 16ª Cúpula dos BRICS, que aconteceu em Kazan, na Rússia, ele participaria presencialmente, mas teve que cancelar aí a viagem por recomendação médica após cair no banheiro no sábado passado, né, pessoal? Muito bem. No discurso desta quarta-feira, que durou 7 minutos, ao falar sobre o conflito no Oriente Médio, Lula cobrou um cessar-fogo imediato e voltou a criticar o avanço de Israel sobre a faixa de Gaza e o território libanês, em resposta aos ataques do Hamas ao Hezbollah. O brasileiro também pediu o fim de combates na Ucrânia, e diante de Vladimir Putin, né? Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra na Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia, afirmou o presidente brasileiro Lula, né? Os ataques israelenses na faixa de Gaza já teriam matado mais de 40 mil pessoas. Israel começou uma ofensiva depois dos atentados do grupo extremista Hamas no fim do ano passado, mataram 1,4 mil em território israelense. No caso do conflito com o Hezbollah, a comunidade internacional teme uma possível entrada do Irã, aliado do grupo sediado no Líbano. Banco dos BRICS e moeda em comum. Lula também citou a presidência da Dilma Rousseff no Banco do Desenvolvimento, NDB, Banco dos BRICS, ao criticar os países mais ricos, destacando as linhas de crédito da instituição comandada pela brasileira. O fluxo financeiro continua seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido, criticou aí o Lula. O novo Banco de Desenvolvimento, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer as nossas economias e promover uma transição justa e soberana.
Sob a liderança da companheira Dilma Rousseff, o NDB continua uma carteira com quase 100 projetos com financiamento na ordem de 33 bilhões de dólares para seguir. O petista voltou a defender o debate sobre meios alternativos de pagamento para transações entre países do bloco, que eliminam o dólar como moeda única, a desdolarização tão falada, né? Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativos para a transação entre os nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, ou seja, cada um pode ter a sua própria moeda, né? No caso aqui o Brasil real, né? Continuaríamos a ter a nossa própria moeda, assim como a China, como a Rússia, né? A Índia, assim vai. Mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada, disse Lula. Marco internacional contra empresas. Sem citar nomes, o presidente brasileiro também disse ser necessária a criação de um marco internacional que permita aos governos prevalecerem contra empresas. Precisamos fortalecer nossa capacidade tecnológica e favorecer a adoção de marcos multilaterais e não excludentes, em que vozes dos governos preponderem sobre interesses privados, disse o presidente. Lula e integrantes do seu governo vêm criticando o multibilionário Elon Musk, dono da X, que tem atacado instituições brasileiras e chegou a descumprir ordem do Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Mas agora está aparentemente se comportando como se deve ser, né, o seu Elon Musk. Mais dinheiro contra mudanças climáticas. Ao falar das mudanças climáticas, Lula cobrou mais dinheiro dos países desenvolvidos, dizendo que precisam contribuir mais para compensar a poluição com maior volume de emissão de gases tóxicos por causa das suas indústrias. Os BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida em que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige. É preciso ir além dos 100 bilhões de dólares anuais prometidos e não cumpridos e favorecer medidas, né, de monitoramento de compromissos assumidos, afirmou Lula, né? Aliança Global contra a Fome. O presidente brasileiro lembrou que o Brasil sediará a Cúpula do Clima, a COP, de 2025 em Belém do Pará e falou sobre a presidência rotativa do G20. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira no G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são fundamentais para a redução das desigualdades, como a taxação dos super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo, afirmou Lula. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido a todos a se somarem à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes, emendou o presidente brasileiro. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheids no acesso à vacina e medicamentos como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento de inteligência artificial, que caminha para se tornar privilégio de poucos, completou aí Lula. Lula conversou com Putin por 20 minutos por telefone, pessoal. Iniciada na terça-feira, a 16ª Cúpula dos BRICS termina na quinta-feira. Terminou hoje, né, pessoal? Na terça, Lula conversou por telefone com Putin. No diálogo, que durou cerca de 20 minutos, os dois falaram sobre o ingresso de mais países no BRICS. Esta é a primeira cúpula dos BRICS, que é a nova composição do bloco, que foi ampliado no ano passado, com a inclusão de mais 5 países, fundado em 2014. A entidade reunia apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2021, foram incluídos Bangladesh, Emirados Árabes e Egito. Em 2023, houve um consenso para que outros 5 entrassem: Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e o Irã. Brasil e China tentam um plano de paz para a Ucrânia. Em Kazan, que fica cerca de 700 quilômetros a leste de Moscou, Lula e Putin teriam o primeiro encontro durante o terceiro mandato do brasileiro, em setembro. Eles conversaram por telefone sobre uma proposta conjunta do Brasil e da China para acabar com a guerra na Ucrânia. Brasil e China elaboram propostas de paz para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela tem 6 pontos em quais
uma conferência internacional que seja reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, com participação igualitária de todas as partes relevantes. A proposta também engloba a rejeição ao uso de armas de destruição em massa e aos ataques contra usinas nucleares, e rechaça a divisão do mundo em grupos políticos ou econômicos isolados. Os termos do documento, no entanto, foram rejeitados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que chamou a proposta de destrutiva, e por aliados de Kiev no Ocidente. Para eles, a oposição do sino brasileiro premia a Rússia e autoriza a Rússia a anexar territórios ocupados. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar aí agora sobre a presidente do BRICS do momento, né? Dilma Rousseff. Mas antes de falarmos sobre a presidente do BRICS, quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, né? Hoje estamos falando um pouquinho de geopolítica, né, pessoal? Aqui os nossos inscritos ficam bem informados, né? Então, venha você também fazer parte do canal Justiça em Foco Notícias, inscreva-se, deixa seu comentário, é muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias o seu comentário. Quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, deixe seu comentário, compartilhe, fique à vontade, deixe o seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para pessoas tão especiais quanto você, meu amigo, minha amiga que chegou aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Mas se não gostou do conteúdo, pode deixar o seu dislike, dedinho para baixo, para saber que precisamos melhorar, né, pessoal? Aqui nós somos democráticos, aceitamos críticas também. Deixe sua sugestão, aqui já fizemos vídeo a pedido de inscritos do canal, galera. Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Mas agora vamos para a parte final do vídeo, falar aí sobre Dilma Rousseff, que é presidente dos BRICS, né? A presidência rotativa, mas a Rússia sugeriu que Dilma continue na presidência do Banco dos BRICS, diz aí o Vladimir Putin, pessoal. O presidente afirmou que levou em consideração a situação que se cria em torno da Rússia devido à guerra e sanções. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, no dia de hoje, né, pessoal, que seu governo sugeriu que o Brasil continue à frente do Banco dos BRICS e que o mandato da presidente da instituição, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, seja estendido. O líder russo ponderou que a decisão levou em consideração o fato do Brasil estar presidindo o G20 neste ano e que em 2025 a liderança dos BRICS também passará ao governo brasileiro. Sabemos a situação que se cria em torno da Rússia e não queremos passar esses problemas para instituições, cujo desenvolvimento estamos interessados. Adicionou Putin, né, numa atitude sensata, né? Na terça-feira, dia 22, Putin e Dilma se encontraram em Kazan, na Rússia, onde aconteceu a cúpula dos BRICS. Sobre o encontro entre os países dos BRICS e outras nações, o líder russo disse que discutiram detalhadamente esforços conjuntos para o estímulo de investimentos para o futuro, crescimento econômico dos BRICS e nos países do Sul Global e do Oriente, pessoal. Muito bem. Vamos voltar aqui, porque hoje a internet está um pouquinho complicada, porque está chovendo aqui, pessoal. Mas muito bem, agora foi. Vamos lá. Disse Vladimir Putin, vamos continuar fazendo isso com a ajuda do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, e sua presidente, a Madame Dilma Rousseff, comentou aí Vladimir Putin. Entrada da Venezuela nos BRICS, né? Vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso. Durante a cúpula dos BRICS, os integrantes do bloco discutiram a expansão do grupo e convite para nações para serem países parceiros. A CNN apurou uma lista de 13 países que ainda devem ser consultados, como já falamos aqui, né, pessoal? Mas a Venezuela ficou de fora. Mas, ainda assim, Nicolás Maduro afirmou hoje que o país faz parte do BRICS. É um delírio aí do Nicolás Maduro, né, pessoal? Sobre a possibilidade que a Venezuela seja convidada para o bloco, Vladimir Putin falou para Nicolás Maduro que só vai ser possível em caso de consenso entre os integrantes do BRICS, e o Brasil já afirmou não para a Venezuela. Então, pessoal, a Venezuela não faz parte do BRICS e nem vai fazer tão cedo, sabe, sei lá quando, né, pessoal? Então, esse é o conteúdo de hoje, pessoal. Quero agradecer você que ficou comigo até o final. Procura-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, pessoal. Muito obrigada por tudo e não se esqueçam, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. E até amanhã, se Deus quiser. Tem Outubro Rosa, galera. Amanhã, sexta-feira, temática. Vamos que vamos, se assim o Senhor permitir. Muito obrigada, pessoal.